Vamos para o nosso estudo da Revista Espírita. Faz 3 semanas, né, que nós não estudamos, de sexta-feira, né, um feriado, depois compromissos e tudo mais. Nós estamos aqui no mês de março de 1858. Nós vamos aqui estudar os artigos O Dr. Xavier e o Sr. Home. Esse é o segundo artigo do Sr. Home, né? O primeiro nós vimos no mês anterior. Então, Kardec, nós tínhamos visto, né, só para lembrarmos aqui anteriormente, nós vimos sobre a importância das evocações particulares, vimos as confissões de Luís X e depois também aqui, deixa eu pegar aqui o outro artigo. O outro artigo para nós é o... Aí vimos aqui também o Assassino Lamer, vimos também a Rainha de Oude, né? Esses eram os nossos artigos aqui. Então vamos lá. O Dr. Xavier, sobre as diversas questões psicofisiológicas. O médico de grande talento, que designaremos pelo nome de Xavier, morto há alguns meses, e que se ocupou muito de magnetismo, havia deixado um manuscrito que supunha viesse revolucionar a ciência. Antes de morrer, havia lido o Livro dos Espíritos e desejado um contato com o seu autor. A doença de que sucumbiu não lhe deixou tempo para isso. Sua evocação ocorreu a pedido da família, e as respostas que encerra, eminentemente instrutivas, levaram-nos a inseri-las nessa coletânea, suprimindo, entretanto, tudo quanto fosse de interesse particular. Primeira questão, então. Feita a evocação, né, dentro daquela fórmula, né, que Kardec utilizava, sempre pedindo o amparo do plano espiritual, a permissão de Deus para que os espíritos se manifestassem, e aí então o espírito se manifesta. Kardec pergunta: lembrais do manuscrito que deixastes? Resposta: ligo-lhe pouca importância. Resposta, pergunta número 2. Qual a vossa opinião atual sobre esse manuscrito? Obra vã, de um ser que se ignorava a si mesmo. Pergunta número 3. Pensáveis, entretanto, que essa obra poderia fazer uma revolução na ciência? Agora vejo muito claramente. Li essas 3 questões inicialmente porque traz para nós uma situação vivida por muitos, mas muitos espíritos quando retornam ao plano espiritual a partir da desencarnação. Isso porque durante a vida física, né, nós somos aqui constantemente influenciados por ideias, por hábitos, por comportamentos, enfim, por uma gama significativa de elementos, né, que vão moldando, de alguma forma, a nossa opinião, a nossa visão a respeito do mundo. E quando chega no mundo espiritual, depois que o espírito então se estabiliza, né, se estabelece no plano espiritual, já adquirindo o equilíbrio, ele muda a sua opinião. E isso sobre os mais variados assuntos. E não falamos daqueles indivíduos que se arrependem de alguma coisa que fizeram, né, por causa de erros que praticaram, por causa de vícios, tendências. Não, são espíritos que de boa fé alimentam determinado tipo de opinião e chegam no mundo espiritual, percebem que a opinião que eles tinham ou era superficial, ou era fútil, ou era equivocada. Nós vemos isso no campo da política, no campo das artes, no campo da religião, no campo, né, da ciência, enfim, somos ali, né, vemos ali vários campos, né, em que nós vivemos, né, e também a partir dos quais nós somos influenciados, e aí então começamos a alimentar a nossa opinião a respeito de um determinado ponto. E aqui então nessas 3 primeiras perguntas mostra então que esse espírito, Dr. Xavier, quando encarnado, escreveu esse livro achando que ia revolucionar o mundo, chega no mundo espiritual e percebe o quão superficial ele era. E daí então, dando pouca importância. Nós vemos isso em artistas, né, artistas, né, de um modo geral, né, mas nós falamos assim de escritores, que escrevem as suas obras, colocando ali uma ideia que também acha que vai ser revolucionária, tentando trabalhar, né, no campo da filosofia, no campo da opinião e tudo mais, e aí chega no mundo espiritual
vê ali que poderia ter sido feita uma abordagem diferente para tentar realmente contribuir para essa mudança e não simplesmente colocar a sua opinião pessoal. Nós veremos também dessa mesma forma, inclusive um assunto que se encontra muito presente, né, nos nossos trabalhos, são exatamente as confissões de Voltaire. Né, no artigo que ele fala sobre as experiências dele no plano espiritual, mas não nesse ponto eu quero tocar, mas é exatamente Voltaire, que era um pensador que vivia então lá na França, e ele falava, dava sua opinião como filósofo, pregava muito o materialismo, trazia ali uma ideia contra qualquer tema que transcendia a matéria, falava contra comportamentos da sociedade, né, até mesmo um espírito um tanto quanto endurecido em alguns pontos, e aí então quando desencarna ele não somente sofreu as consequências dessas opiniões, como também ele percebeu o quão equivocado ele se encontrava. Então esse vai ser um tema interessante. E nós veremos também, por exemplo, muitos espíritas que defendem, né, suas ideias dentro de uma ou outra linha, né, de raciocínio, e chega no mundo espiritual e percebe que, embora fosse espírita, embora tivesse contato com as obras e tivesse trabalhado também dentro desse campo, fazia uma interpretação equivocada daquilo que, lamentavelmente, ele defendia. Né? O Arnaldo lembrou aqui, né, Voltaire se achava o último biscoito do pacote e desprezava a humanidade terrestre. Então, a gente percebe nesse caso, Arnaldo, que ele não fazia isso de má fé, não era uma pessoa má, como, por exemplo, né, um criminoso. Era simplesmente alguém que tinha uma interpretação da vida diferente dos demais. E ele chega no mundo espiritual e percebe que de biscoito do pacote ele não tinha de nada, nem pacote ele era, né? E apesar da sua inteligência e tudo mais. Então, esse é um caso que nós veremos aqui nesse artigo. Sim, e muitos outros, né? Na verdade, a gente lembra sempre que uma das grandes provas que espíritos encarnados vivenciam é exatamente a prova da inteligência. Porque a inteligência enaltece o orgulho, faz com que ele se ache superior aos demais. Né? Porque eu sempre falo para vocês, aqueles 5 elementos que favorecem, né, a queda de um espírito, né, como a riqueza, a beleza, a fama, o poder e a inteligência. O indivíduo que tem destaque em um desses elementos, ele corre um sério risco de sofrer uma queda caso ele não tenha valores suficientemente desenvolvidos para fazer com que esse atributo que ele tem acima da média seja para ele um instrumento produtivo de trabalho e não simplesmente algo que vai satisfazer aos seus interesses pessoais. Então vamos lá. Na questão número 4, Kardec pergunta: como espírito, poderíeis corrigir e acabar esse manuscrito? A resposta: parti de um ponto que conhecia mal. Talvez fosse preciso refazer tudo. Então, olha só que interessante essa questão dele, e deixemos isso, né, como destaque desse processo de mudança de opinião que todos nós teremos ao chegarmos no mundo espiritual. Muitas vezes seremos responsáveis pela queda, desvirtuamento, né, ou mesmo atraso de uma determinada ideia, de uma determinada transformação necessária, se não para a humanidade, que seria algo muito mais expansivo, mas algo relativo à sua família, ao ambiente social onde você convive, né, se torna responsável exatamente por alimentar uma ideia equivocada. Número 5. Sois feliz ou infeliz? A resposta: espero e sofro. Que esperais? Novas provas. Qual é a causa dos vossos sofrimentos? O mal que fiz. Entretanto, não fizestes o mal intencionalmente. Conheceis bem o coração do homem? Aí então é aquela ideia também de que a gente diz: eu não fiz por mal, mas no fundo ainda tem aquele sentimento de egoísmo, aquele sentimento de vaidade, que faz com que a gente tente justificar um determinado comportamento que nós tenhamos. Mas eu não fiz isso por mal. Será que não fez mesmo? Se começar a vasculhar ali na sua intimidade,
na sua consciência, vai perceber que sim, ele tinha uma intenção de se beneficiar em detrimento do prejuízo de outros. Então, nesse caso, né, ele levanta essa possibilidade. Então, no fundo, às vezes essa intenção ela fica tão oculta que ele se coloca realmente numa condição de inocência. Mas depois ele começa a perceber que, mesmo se julgando inocente e acreditando realmente nessa inocência, ele percebe que no fundo da sua consciência, ou no fundo do seu coração, existe aquele pequeno germen de interesse pessoal. Bom dia, abraço. Resposta número 9. Sois errante ou encarnado? Né, Kardec, a gente percebe nessa intenção, é para saber se o espírito tem consciência da sua realidade, né? A gente deduz isso. Então ele responde exatamente que ele é um espírito errante. Quando entre nós, qual a vossa opinião sobre a divindade? Não acreditava nela, exatamente porque ele tinha uma visão materialista da vida. E agora? Não creio bastante. Exatamente nessa resposta também é interessante, porque muitos de nós acreditamos que chegando no mundo espiritual, nós vamos nos deparar com a face de Deus. E todas as nossas dúvidas com relação à nossa religiosidade, ou às nossas crenças, ou a nossa condição espiritual, todas as dúvidas serão dissipadas. E pelo contrário, né, nada vai se revelar para nós para tentar nos convencer. Somos nós que nos convenceremos a partir do desenvolvimento, né, da nossa inteligência, do nosso entendimento sobre essa realidade. Então ele não acreditava antes e desencarnado também não acredita muito. Tinhas desejo de entrar em contato comigo, lembrai-vos? Sim. Vendes a mim e me reconheceis como sendo a pessoa com quem queríeis entrar em relação? Sim. Que impressão vos deixou o livro dos Espíritos? O livro dos Espíritos transformou-me. Que pensais dele agora, né, agora que está no mundo espiritual? É uma grande obra. Bom, Kardec então faz aqui o teste, né, para saber se ele é reconhecido por esse espírito como sendo o responsável pela produção do Livro dos Espíritos. Né, a gente fala produção em colaboração com os espíritos, obviamente. E aqui então, ele sendo materialista, naquela visão voltada, né, para os interesses do mundo material, então ele lendo o Livro dos Espíritos teve uma visão diferenciada, apesar das suas tantas dúvidas, né, principalmente com relação a Deus. Arnaldo colocou, né, aquele cientista americano negro, né, dizia que a natureza somente respondia para os humildes, né? Assim também as coisas divinas, né, penso eu. É um início, né? Você fala daquele astrônomo, né, o Arnaldo? É dele que você fala? Eu não sei se é esse, né? Mas de qualquer forma é um raciocínio interessante, né? Porque você quando começa o que plantava, não me recordo dele. Se você lembrar o nome dele, depois coloca para nós, por favor. Né? E realmente a gente percebe que você só começa a perceber a grandeza daquilo que existe em torno de si se você deixar de olhar para si mesmo. Porque enquanto a gente fica apenas reverenciando, né, as próprias capacidades, potencialidades e tudo mais, ignora-se tudo aquilo que se encontra à volta. Então há necessidade de realmente querer conhecer aquilo que existe fora, né, de si mesmo e também daquilo que é maior que si mesmo. Então Kardec pergunta ainda na questão 16: que pensais agora do futuro da doutrina espírita? É grande, mas certos discípulos a prejudicam. Quais são os que a prejudicam? Os que atacam o que existe, as religiões, as primeiras e mais simples crenças dos homens. Olha só que curioso, né? Ontem mesmo, trocando umas figurinhas com o Arnaldo, a gente falava sobre isso. E ainda comentei, né, que a melhor forma da doutrina espírita falar de uma religião é não falar dela, né, mas simplesmente destacar todos os benefícios, né, tudo aquilo que pode transformar de uma forma positiva uma pessoa. E não ficar apontando os atrasos, os equívocos,
porque, do contrário, nós veremos a doutrina espírita como uma concorrente das religiões. E, na verdade, ela é uma grande aliada, trazendo ali um esclarecimento mais racional, trazendo um esclarecimento mais preciso sobre essa realidade que ainda é vista apenas como um elemento de fé. Né? Falamos do mundo espiritual, por que você acredita? Eu acredito porque está escrito, disseram que tem. Então eu tenho fé que isso existe. E aí então, quando a doutrina espírita traz, né, a sua forma de responder a essas questões, nós percebemos então que o mundo espiritual já não é mais uma questão de fé, mas se torna uma realidade. O Arnaldo colocou também, não lembro o nome dele, né? Ele era agrônomo, descobriu todas as propriedades da batata, mandioca. Isso, legal então, Arnaldo, só para a gente poder complementar essa informação, né? Mas valeu a citação dele. Sempre ouvi que o Espiritismo seria a religião do futuro ou o futuro das religiões, e muitas críticas a respeito. Né? Quem colocou essa questão, se não me engano, foi Leon Denis, né, Arnaldo, que o Espiritismo seria o futuro da religião, né, ou a religião do futuro. Se ela se transformasse na religião do futuro, nós simplesmente anularíamos todas as demais escolas que hoje são tão importantes, né, que nós não vamos conseguir eliminá-las aqui do nosso mundo. Sim, né, eliminá-las aqui do nosso mundo. Porque os Espíritos falam para Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando ele comenta, né, sobre a evolução do nosso planeta, a evolução dos idiomas, e ele comenta se um dia, lá das leis morais, se um dia as fronteiras entre os países serão eliminadas e tudo se tornará uma única comunidade. E os Espíritos respondem que não, porque existem ali elementos importantes, culturais, históricos, né, que vão agregando os grupos no nosso planeta, formando essas comunidades. Então as religiões acontecem da mesma forma, elas vão surgindo exatamente de acordo com a cultura, de acordo com o nível evolutivo de cada indivíduo, de cada comunidade. Então, se por acaso nós tivermos um entendimento superior àquilo que as religiões tradicionais apresentam hoje, significa que nós já não temos necessidade de vivermos num mundo como esse. Nós já então nos elevamos acima das crenças que ainda se apegam nos elementos materiais e vamos viver realmente aquilo que o mundo espiritual oferece. Então o nosso planeta é uma escola para espíritos que precisam reencarnar, passando, né, dessa fase de provas e expiações, ou até mesmo chegando nessa condição de regeneração. Mas ainda nós vemos que é uma necessidade vivermos essas escolas, né? Vivermos essas crenças ainda baseadas, né, na fé materializada. Bom dia, Gilda, bom dia, Rose. Herculano, em Agonia das Religiões, afirma que as religiões nascem e morrem com as culturas, exatamente porque passam por transformações, mas elas têm um limite. Né? Elas vão se transformando, mas dizemos assim, que nós não temos mais necessidade disso. Quando nós não tivermos mais necessidade, nós viveremos realmente aquilo que o mundo espiritual apenas oferece. Lembrando que as escolas, né, o mundo, ele seria como uma escola, um edifício de uma escola. Os alunos vão passando, mas a escola fica. Então aqueles que se formam são promovidos e aqueles que chegam, passando pela primeira promoção, começam a viver essa escola. Então existe um limite de entendimento que nós temos do mundo espiritual, desde o limite mínimo até um limite máximo. Mas isso é vivido ainda aqui no nosso mundo. Então, sem dúvida nenhuma, existem muitas transformações que vão acontecendo. Mas o homem ainda vive essa necessidade. Quando ele se elevar espiritualmente, então, como eu comentei, aí ele vai viver realmente, né, a religião dos espíritos, que é a religião do amor, como lembra Emmanuel. Aqui, então, para nós, o Braz lembrou aqui também, né? Deixa eu ver aqui, as formações dos blocos econômicos facilitou algumas coisas para a humanidade, foi um bom começo, né? Na verdade, né, Braz, a gente já chegou a falar sobre isso, não é o tema que a gente está colocando, mas só para poder concluir o raciocínio. Quando a gente começa a pegar os livros de história
e lembrar desde os primeiros sistemas econômicos, culturais, religiosos, e percebemos o avanço de cada civilização, pegarmos, por exemplo, né, desde da Idade Média para cá, falarmos sobre a forma como as religiões, principalmente aqui no Ocidente, a Igreja Católica trazia ali os seus ensinamentos, pregava ali a sua filosofia, falarmos sobre ideias absolutistas dos monarcas, falarmos sobre as grandes navegações, mercantilismo, depois Revolução Industrial, são passos que a humanidade vai dando para poder se desenvolver. Então nós temos, né, a nossa própria história. E cada passagem dessa representa um degrau. Aquilo que é marcante para nós foi, por exemplo, o Iluminismo, que trouxe para nós uma mudança significativa que, inclusive, preparou o terreno para que a doutrina espírita se estabelecesse aqui no nosso planeta. Então, cada uma dessas vivências faz parte, então, de um processo de crescimento da humanidade intelectual e moral também. Então Kardec falava, o Dr. Xavier respondeu então que aqueles que prejudicam a doutrina é aqueles que atacam as religiões que existem, né? As primeiras e mais simples crenças dos homens. Questão 18. Como médico, e em razão dos estudos que fizestes, sem dúvida podeis responder às seguintes perguntas. Pode o corpo conservar por alguns instantes a vida orgânica após a separação da alma? A resposta sim. Por quanto tempo? Não há tempo. Precisai vossa resposta, eu vos peço. Isso não dura senão alguns instantes. Então ele trouxe para nós aqui uma resposta um pouco duvidosa, né? Se existe ali o desligamento do espírito, por quanto tempo o corpo físico continua vivo? E ele fala por alguns instantes apenas. E aí entra para nós, né, uma questão importante, que acaba sendo objeto também dos estudiosos da medicina, né, que trabalham dentro da doutrina espírita, nesse caso representados pela Associação Médico Espírita, né, que procuram entender, né, no caso, por exemplo, o estado de coma, de desdobramento, da própria morte, morte cerebral, se o espírito continua vivo, continua ligado ao corpo físico, ou se ele já se desligou, ou se ele fica ligado parcialmente, né? Então são dúvidas ainda que nós temos, porque não existe uma fórmula pronta, né? Cada espírito tem ali uma vivência, né, específica relativa às suas necessidades de crescimento. Então pegamos, por exemplo, um espírito que se encontra com morte cerebral, aguarda ali uns transplantes de órgãos, e aí então a pergunta fica, né, o espírito já se desligou ou não? Aí entre falar sim ou não, a gente pode colocar talvez ou mais ou menos, porque nós temos ali que o espírito pode estar desligado e tendo ali apenas um pequeno fio muito tênue ligando-o com o corpo físico, mas, por exemplo, não fazendo com que ele sinta os efeitos daquele processo de morte cerebral enquanto o corpo físico continua vivo, né? Então, cada caso ali poderia apresentar para nós uma situação específica a ele, né? Então, isso cabe aos estudiosos da doutrina. O Brás colocou no capítulo das reencarnações, parece que me lembro da possibilidade de um corpo sem espírito por algum tempo, né, Brás? Pois é, fala sobre isso também, né? Até mesmo nós já estudamos no Livro dos Espíritos falando sobre a gestação, né? Então, no Livro dos Espíritos fala que você pode ter um corpo sendo passado por gestação sem que tenha espírito vinculado a ele. Aí Kardec pergunta o que seria então? Seria uma massa de carne. Então, assim, faltam detalhes, faltam estudos para a gente poder especificar um pouco mais esse tema, né? Então, os espíritos respondem ali com 2, 3 respostas, né? Mas acaba sendo muito superficial. Precisaríamos realmente, né? Você chegar ali, pegar um vidente, olhar e ter ali esclarecimentos, respostas precisas dos espíritos sobre isso, né? O que já é diferente dos suicidas, né? Cada um fala do que conhece, né? No caso dos suicidas, a gente tem ali o espírito ligado ao corpo físico, né? Por aquela força de atração magnética que liga o perispírito ao corpo físico, né? Então,
destrói-se o corpo físico e o corpo continua ligado. Agora nós temos então vários casos, né, Arnaldo? Poderíamos pegar assim, bom dia, Dudu. Poderíamos pegar assim, né, diversas situações e começarmos então a fazer ali perguntas, né, de uma pessoa que desencarna subitamente, de uma pessoa que desencarna de uma forma natural, né? E nós temos tudo isso lá no primeiro capítulo da segunda parte, o passamento lá do livro Céu e Inferno. Kardec traz para nós ali diversas situações que vai dificultar ou facilitar a desencarnação. Então nós temos ali no caso de um aborto, por exemplo. Aconteceu o aborto. O espírito que desencarnou, ele se desligou automaticamente do corpo da criança? Do corpo daquele feto, ou ele continua ligado? Alguém vai dizer assim, não, ele já desligou. Como é que você sabe disso? Será que todos respondem da mesma forma? No caso do suicídio, no caso de uma morte cerebral, como é que será que tudo isso acontece? Né? Vamos lá então, continuando. Isso aí são temas de estudos, né? É coisa que a gente poderia anotar na nossa caderneta para deixar ali como tema de estudo, né, para aqueles que atuam nessa área. Como se opera a separação entre a alma e o corpo? É o que pergunta aqui a questão número 21. Como um fluido que escapa de um vaso qualquer. A gente vê aqui uma resposta poética, né, não muito precisa, né, como nós gostaríamos de saber como acontece essa separação. Nós tivemos, no caso de Irmão Jacó, no livro Voltei, ele relatando o modo como ele se desligou do corpo físico. Então que ele teve ajuda, que demorou aquele tempo, que ele teve aquelas impressões, aquelas sensações, mas nós sabemos que cada espírito tem ali uma experiência muito particular desse processo. Então aqui, como se opera a separação? Como um fluido que escapa de um vaso qualquer. Há uma linha de demarcação realmente nítida entre a vida e a morte? A resposta: esses dois estados se tocam e se confundem. Assim o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços. Ele os desenlaça, não os arrebenta. Né? Então a gente vai tendo ali aquele desprendimento. E aí já vai então ao encontro daquilo que Irmão Jacó trouxe dos seus ensinamentos. Né? Mesmo assim a gente ainda continua. No caso, por exemplo, do suicídio. O corpo está destruído, o corpo ali impregnado, e esse corpo então vai também se desprendendo com mais tempo, com mais dor e perturbação para o espírito. Né? Mas quando ele coloca no início que esses dois estados se tocam e se confundem, isso leva para nós aquele raciocínio de Kardec quando ele falava que é um processo que vai acontecendo gradualmente, em que o perispírito vai se desprendendo, então o corpo, ao mesmo tempo em que o corpo vai entrando ali no processo de morte, vai vivendo o processo de morte, o espírito vai vivendo o processo de desprendimento. Então não temos ali, e Kardec usa muitas vezes, né, essa expressão, falando sobre aquele momento, né, quando você pode dizer que é dia ou quando você pode dizer que é noite. Se você está no seu quarto e você apaga a luz, de repente ficou escuro, mas mesmo assim, se nós analisarmos detalhadamente, aí entra mais ou menos ali quase que a teoria do caos, né? Que quando você desliga a tomada, você tem ainda um fluxo de elétrons que mantém a luz acesa por alguns breves, né, alguns microsegundos em que ela vai apagando. Nós temos essa percepção, você apaga e você percebe que ela vai diminuindo. Então a pergunta é, quando exatamente acontece o momento em que a luz se apaga? Quando acontece um momento em que o dia se transforma em noite? Porque você tem o crepúsculo que vai chegando, e aí então o sol vai se pondo, as cores vão se modificando, para dizermos quando começa o vermelho e quando acaba o amarelo. E aí entre os dois nós temos ali uma infinidade de cores que vão então se transformando gradualmente. Né? Então a morte a gente pode considerar dessa mesma forma. Alguns processos acontecem com mais rapidez, e outros acontecem com mais lentidão. 23. Esse desprendimento da alma opera-se mais prontamente em uns do que outros? Aí vai exatamente respondendo aquilo que nós colocamos, né? Sim, nos que em vida já se elevaram acima da matéria,
porque então sua alma pertence mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo terrestre. Quanto mais espiritualizado é o indivíduo, e quando nós falamos espiritualizados, nós consideramos, né, é uma palavra simples para explicar algo que é bastante complexo, porque nós levamos em consideração o seu modo de pensar, os seus valores, as suas atitudes, a forma como ele se relacionava, a forma como ele trabalhava, enfim, tudo aquilo que mostra realmente a quem ele é. Então, se ele demonstra essa elevação, no momento da desencarnação, isso se opera de um modo muito mais rápido, porque ele não tem apegos aqui no mundo físico, ou se tem, são apegos muito brandos, que não serão suficientes para impedi-lo impedir a transformação. 24. Em que momento se opera a união entre a alma e o corpo da criança? Agora Kardec faz o contrário, né? Quando ele falava da desencarnação, em que momento acontece o desprendimento? Agora ele pergunta aqui, em que momento acontece esse prendimento, entre aspas? A resposta: quando a criança respira, como se recebesse a alma com o ar exterior. Uma resposta poética, né? Então, aqui na observação que Kardec coloca, essa opinião é consequência do dogma católico. Com efeito, a Igreja ensina a Igreja que a alma não pode ser salva senão pelo batismo. Ora, como a morte natural intrauterina é muito frequente, em que se tornaria essa alma privada, segundo ela, desse único meio de salvação se existisse no corpo antes do nascimento? Para ser coerente, seria preciso que o batismo fosse realizado, se não de fato, pelo menos de intenção, desde o momento da concepção. Né? Então Kardec só colocou aqui que ele disse que a união entre a alma e o corpo é o momento em que a criança dá aquela inspiração. E na verdade a gente vê, né, que é uma aproximação, vem também ali uma ligação que pode ser mais fácil ou mais difícil de acordo com cada espírito. 25. Como então explicais a vida intrauterina? Ele responde: é a planta que vegeta. A criança vive a vida animal. Aí já entra também um ponto interessante da gente analisar, né, o estado do espírito, algo que nós temos poucas informações, especialmente nas obras de Kardec, de como acontece exatamente o que o espírito vivencia durante o momento da gestação. Qual é o seu grau de consciência, qual é o seu estado, de que forma que ele se liga ao corpo físico, de que forma que esses laços vão se estreitando. Nós temos ali algumas informações que dão para nós uma ideia, mas não temos uma precisão. Nós encontraremos, né, veremos isso também lá no livro de André Luiz, né, nos livros de André Luiz, lá, por exemplo, né, a reencarnação de Segismundo vai falar sobre essa ligação, sobre aquele momento de aproximação, o ato sexual, a fecundação, a ligação até o nascimento. Né? Então, também é um tema, né? Se tivéssemos obstetras dentro do meio espírita que se dedicassem a esse estudo, para analisar exatamente de que forma que acontece essa ligação, né? E se dedicarem realmente ao estudo, né? Do momento da fecundação até o momento do nascimento e também analisar o antes e depois desse processo. Né? Então, também fica aí mais uma sugestão para os nossos médicos. Né? 26. Há crime em privar da vida a uma criança antes do nascimento, uma vez que nessa fase, não tendo alma, ainda não seria um ser humano? Olha só então, hein? Kardec perguntando sobre o aborto, considerando que a criança que se encontra em gestação não tem alma. Foi o que Kardec perguntou. A resposta: a mãe ou qualquer outra pessoa que tirar a vida de uma criança antes de nascer, cometerá sempre um crime, porquanto impede a alma de suportar as provas de que o corpo deverá servir de instrumento. É uma resposta muito ligada àquilo que os Espíritos trouxeram para nós lá no Livro dos Espíritos. Bom dia, Bela. E quando o Kardec aqui em cima na pergunta, é importante a gente considerar isso, quando ele diz assim, há crime em privar da vida a uma criança antes do nascimento, uma vez que nessa fase, não tendo alma, ainda não seria um ser humano? Aqui nós vemos o Kardec colocando essa questão baseada naquilo que o Espírito colocou na questão 24.
Em que momento se opera a união entre a alma e o corpo? Quando a criança respira, como se recebesse a alma com o ar exterior. Então lembre que Kardec coloca essa observação baseada na crença que ele apresentou aqui na resposta 24. Já que a alma se liga no momento em que ela respira, quando acaba de nascer, então que pensar do aborto durante a gestação, em que a criança ainda não tem alma? Então não foi Kardec que errou. Kardec apenas estimulou o espírito a trazer uma resposta baseados em suas próprias crenças. Kardec ele é muito astuto nessas perguntas que ele faz para sondar exatamente, né, o nível, o grau de entendimento que o espírito tem sobre a realidade que ele está vivenciando. Então essa foi a questão 26 que nós tivemos aqui, quando ele diz, né, que a mãe ou qualquer outra pessoa que tirar a vida da criança antes de nascer cometerá sempre um crime, porquanto impede a alma de suportar as provas de que o corpo deverá servir de instrumento. Uma resposta muito parecida com a resposta lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz essa pergunta. 27. A expiação que deveria sofrer a alma impedida de se encarnar, não obstante, poderá ocorrer? Resposta sim, mas Deus sabia que a alma não se uniria àquele corpo. Assim, nenhuma alma deveria unir-se àquele envoltório corporal. Era uma prova para a mãe. É colocado em destaque essa questão. Então vamos analisar aqui com cuidado de novo. A expiação que deveria sofrer a alma impedida de se encarnar, não obstante, poderá ocorrer? Então ele responde aqui na questão 26, dizendo que o espírito, então, viveria suas provas, né, no corpo físico. Já que não tem mais o corpo físico, essa expiação poderá ocorrer? A resposta sim, mas Deus sabia que a alma não se uniria àquele corpo. Assim, nenhuma alma deveria servir-se de envoltório. E ele fala então, já que não tem o espírito para viver aquela prova, seria então uma prova da própria mãe. Kardec insiste na questão 28. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Pergunta que Kardec fez, né, baseado na resposta que os espíritos deram para ele, né, em que situação o aborto é permitido. Né? Resposta: não seria crime. Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Né? Então, como ele lê o Livro dos Espíritos, ele responde baseado naquelas respostas. A união entre a alma e o corpo opera-se instantânea ou gradualmente? Isto é, será necessário um tempo apreciável para que essa união seja completa? A resposta: o espírito não entra bruscamente no corpo. Para medir esse tempo, imaginai que o primeiro sopro que a criança recebe é a alma que entra no corpo. O tempo que o peito se eleva e se abaixa. Então ele continua ainda falando sobre a ideia da respiração, né? E esse é um tema também bastante curioso, né? Porque nós temos respostas, se eu não me engano, de Emmanuel, mas eu não me lembro exatamente, mas que diz, por exemplo, que o espírito ele se aproxima antes da gestação, começa o processo de conexão com o corpo a partir da fecundação, e depois que a criança nasce, ela fica até os 7 anos nesse processo de conexão. Então, para nós, são temas ainda que são questões, né, que trazem para nós muitas e muitas dúvidas. Imaginar que uma criança que tem ali que vive naquelas primeiras idades ainda está se conectando com o seu corpo físico e tal, né? Mas a pergunta é, né, de onde saiu essa informação e qual exatamente é a veracidade dela? É algo que também precisamos analisar com cuidado, né? A questão número 30. A predestinação na união da alma com tal ou qual corpo, ou só na hora, há predestinação na união da alma com tal ou qual corpo, ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Kardec está provocando aqui o espírito para responder a essas questões. Né? E como nós já sabemos, né, o espírito então prepara o seu corpo físico, prepara a forma como ele vai chegar aqui no mundo, quem serão seus pais, como será esse processo. Então é tudo feito
por um planejamento muito detalhado para chegar no momento do nascimento, para o espírito reencarnar. A resposta: Deus a marcou. Essa questão exige maiores desenvolvimentos. Tendo o espírito escolhido a prova a que queria submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Quando o espírito nasce nas baixas camadas sociais, sabe que sua vida será de labor e sofrimento. A criança que vai nascer tem uma existência que resulta, até certo ponto, da posição de seus pais. Então, até certo ponto, porque nós temos ali várias experiências que o espírito experimentará durante a sua trajetória. Devaldo, bom dia, Emmanuel. Então, a resposta que o espírito trouxe para nós aqui, coerente, embora, mais uma vez, de uma forma poética. Deus a marcou, ou seja, que Deus deixou uma marca. Então, nós poderíamos ali trazer ideias equivocadas, se não trabalhássemos com precisão. Então, como nós já vimos, esse esclarecimento veio através de outras obras, em especial de André Luiz, que fala sobre a preparação do espírito que vai reencarnar, que ele vê o projeto do seu corpo físico, de que forma que esse corpo físico vai lhe servir e vai oferecer determinada liberdade para que ele possa se desenvolver quando encarnado. Questão 31. Por que pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um espírito bom para lhes animar o filho? Pergunta também do Livro dos Espíritos. Resposta: um espírito mau pede bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. 32. Podem os pais, por seus pensamentos e suas preces, atrair ao corpo do filho um espírito bom ao invés de um espírito inferior? Mais uma pergunta também do Livro dos Espíritos. Não, mas podem melhorar o espírito da criança que deram nascimento. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. 33. Concebe-se o amor maternal para a conservação da vida da criança. Mas uma vez que esse amor está na natureza, por que há mães que odeiam seus filhos e muitas vezes desde o nascimento? A resposta: espíritos maus, que tratam de entravar o espírito da criança, a fim de que sucumba sob a prova que desejou. Então aqui, mais uma questão também a se analisar, que fala exatamente sobre as questões das simpatias e antipatias entre os espíritos, muitas vezes desequilíbrios que a mãe vivencia durante esse momento da gestação, muitas vezes ali também uma incompatibilidade fluídica entre mães e filhos. Quem fala desse tema é o Dr. Ricardo de Bernardi no livro Gestação, Sublime Intercâmbio. Então também aqui um tema bastante específico para ser analisado com cuidado. E aí nós vemos isso, recentemente teve uma reportagem mostrando uma criança colocada numa caixinha de sapato, ainda com cordão umbilical abandonada num ponto de ônibus. Não me engano, não lembro se foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E a gente fica se perguntando que tipo de mãe pode se comportar dessa forma. E aí então a resposta não é simples, porque há a necessidade de analisarmos exatamente o histórico dessa relação que existe entre mãe e filha, o histórico individual de cada um, o histórico coletivo daquele grupo. Então temos ali vários detalhes a serem apreciados. Seria interessante se nós tivéssemos uma resposta simples, Aconteceu isso por tal coisa, mas a doutrina nos coloca com os pés no chão e nos dá muita serenidade para tomarmos cuidado com qualquer tipo de especulação que nós façamos. Lembrando sempre que nós temos muito pouco conhecimento daquilo que existe de planejamento no mundo espiritual e que acaba se concretizando aqui no mundo físico. Então nós vemos apenas a consequência, mas nós desconhecemos completamente as causas. André lembrou aqui também, achei as respostas dele muito coerentes e interessantes, até porque ele ainda está em aprendizado, E muitas respostas que foram apresentadas também aqui, André,
elas têm uma semelhança muito grande com o próprio Livro dos Espíritos. Como ele leu e ficou encantado com isso, então Kardec fazia uma pergunta que estava no livro e ele trouxe uma resposta que vinha do livro. A Cris colocou, né, creio que não estamos prontos ainda para obtermos respostas precisas ou para que nossas dúvidas sejam totalmente esclarecidas, por sermos espíritos imperfeitos, recalcitrantes, né, muito endurecidos ainda. Será que estamos prontos para todo o entendimento, se ainda não conseguimos sequer reconhecer nossas faltas morais ou ainda praticar verdadeiramente os ensinamentos que Jesus nos trouxe? Né? É um processo lento, né? Nós lembramos que a doutrina espírita ela chegou com o objetivo de trazer para nós um entendimento sobre essa nossa realidade espiritual e também sobre todo esse processo que nos é oferecido para a nossa evolução. A encarnação, a desencarnação, escolha de provas, esquecimento, provas e expiações, influências, tudo isso então vai se juntando para trazer para nós respostas sobre aquilo que acontece aqui no nosso mundo. Mas quando nós falamos que a doutrina espírita traz isso, a pergunta que nós fazemos, Cris, é exatamente, né, quantos nesse nosso planeta de 7 bilhões e meio de pessoas, quantos conhecem esse livro? Ou tiveram um contato superficial com ele? Já tiveram alguma ideia sobre isso? Então nós vemos assim que são respostas, embora as respostas estejam aí para serem estudadas, para serem refletidas, esses livros, né, da doutrina espírita, eles são ignorados por grande parte do nosso planeta, a esmagadora maioria do nosso planeta. Basta lembrar que no último censo que foi realizado aqui no Brasil em 2010, constatou aproximadamente 25 milhões de seguidores do Espiritismo. 25 milhões num universo de 7 bilhões e meio. Então olha só a distância que nós estamos entre o ensinamento que chegou e aqueles que estão interessados em aprender. Então, sem dúvida nenhuma, o básico que foi apresentado, esse básico precisa inicialmente ser difundido, para depois começarmos a entrar em questões mais profundas, inclusive, né, desenvolvendo também esses valores que você mencionou. André lembrou, né, por isso achei importante as reflexões que fez, né, sim, foi bem interessante. Questão 34, é a última já aqui, se eu não me engano. Agradecemos as explicações que tivestes a bondade de nos dar. A resposta: tudo farei para vos instruir. Kardec deixa uma observação aqui então, né? Diz assim: a teoria dada por esse espírito sobre o instante da união entre a alma e o corpo não é absolutamente exata. A união começa desde a concepção, isto é, a partir do momento em que o espírito, sem estar encarnado, liga-se ao corpo por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. A encarnação só se completa quando a criança respira. Então a ideia dos 7 anos já é colocada em xeque a partir dessa colocação de Kardec. E aí então ele faz a citação do Livro dos Espíritos, questão 344 e seguintes. Nota de rodapé, só para a gente poder analisar. Esse item, entre parênteses, não constava na edição original de 1858. Provavelmente foi inserido mais tarde na reimpressão dessa revista. Apenas aqui uma curiosidade técnica sobre a publicação dessas informações, né, que foi exatamente a citação do Livro dos Espíritos que fala desse assunto. Então aqui, Dr. Xavier, né, o texto que nós lemos aqui. No próximo, então, o Sr. Home, nós falamos do Sr. Daniel Douglas Home, tratamos dele lá no mês passado, né, do mês passado da Revista Espírita. Então, nós estamos em março de 1858, então em fevereiro de 1858, Kardec então apresentava o Sr. Home como sendo um médium, né, de grande capacidade e também de um bom caráter. Então, segundo o artigo, e ele faz aqui a referência ver o número de fevereiro de 1858, né? Então, para quem não viu, para quem não comprou naquela época a revista, a edição de fevereiro, então ele faz a indicação. Como dissemos, o Sr. Home é um médium do gênero daqueles sob cuja influência se produzem, mais especialmente, fenômenos físicos, sem por isso excluir as manifestações inteligentes. Então a gente faz aqui uma
um breve parêntese, né, só para poder esclarecer, né, o que é uma manifestação física e o que é uma manifestação intelectual e como separar uma da outra. Inicialmente, um fenômeno físico diz respeito exatamente à interferência dos espíritos no mundo, aqui no mundo material, através de movimentação de objetos e tudo mais, sem que traga para nós qualquer tipo de mensagem. Então, no caso, por exemplo, das mesas girantes, né, quando elas começavam então a trazer respostas e tudo mais, às vezes uma mesa simplesmente chacoalhava, um fenômeno físico. Às vezes era feita uma pergunta e essa mesa então se arrastava em direção a uma pessoa. É um fenômeno físico trazendo para nós uma ideia inteligente, porque ele foi em direção a alguém fazendo um apontamento. Então, batidas que se ouviam também não tinham significado nenhum. Quando começaram a ter significados, já passou a ser uma resposta inteligente. Foi o caso, por exemplo, das próprias irmãs Fox, lá em 1848, né, em Hydesville, né, em Nova York, quando então elas falavam, né, para que o espírito, depois das batidas, né, que ele acabou chamando a atenção, que ele repetisse o número de palmas que elas batiam. Então batia 3 vezes, o espírito respondia 3 vezes. Essa é uma manifestação física inteligente. Então, podemos diferenciar o que é físico e o que é inteligente. De que forma que elas se conectam, de que forma que nós podemos separar. E aí, então, cada vez que nós temos uma ideia que é transmitida a partir de um fenômeno intelectual ou físico, então, né, no caso, por exemplo, a psicografia, ela já traz para nós um fenômeno inteligente. No caso de um movimento de objetos, podemos considerar como sendo um fenômeno físico. Então, o que Kardec coloca para nós é exatamente a capacidade que o Sr. Home tinha de provocar os fenômenos físicos sem por isso excluir as manifestações inteligentes. No caso dos fenômenos físicos que o Sr. Home provocava, era movimentação de objetos, levitação, materialização, dentre outros. Uma das experiências que ele fazia era sentar-se em uma cadeira e essa cadeira se elevava encostando no teto do ambiente onde ele se encontrava. Saía de uma janela na parte de cima de um sobrado e entrava pela outra em levitação. Materialização, mãos que se materializavam tocando instrumentos musicais. Olha só, um efeito físico, que é a materialização, tocando uma música, uma manifestação inteligente. Então, dentre tantas outras, né, ele era realmente um médium espetacular. A Andrea lembrou aqui, né, eu sempre me confundo com sematologia e tipologia, acho muito sutil a diferença e não entendo, né? A gente tem aqui a diferença entre os dois, é a movimentação de mesas, né? Então você tem a sematologia, que é essa movimentação. A tipologia são as batidas que trazem para nós letras. Então, quando foi feito aquele padrão, uma batida letra A, 2 batidas letra B, então as conversas começaram a fluir a partir das batidas, que foram então a partir de um padrão que foi pré-estabelecido. Inclusive, né, a gente lembra sempre que a tipologia, que são esses números de batidas representando letras, segundo umas pesquisas que eu cheguei a fazer, inspirou, por exemplo, a criação do código Morse, que durante tanto tempo, né, foi importantíssimo para as comunicações à distância. O telégrafo, as comunicações entre embarcações, né, comunicações à distância. Então a sematologia é a comunicação através da movimentação, é aquela mesa que se arrasta em direção a uma pessoa. Né? Por exemplo, com quem você veio falar? A mesa pega e se arrasta em direção a uma pessoa. Pronto, sematologia. O que você quer falar para ela? Então ele começa a bater letra A, letra B, letra C por número de batidas. E era um trabalho muito difícil. Imagina você chegar na letra Z e você perder a conta no meio do caminho. Como era moroso esse tipo de trabalho. Foi a partir daí, então, vendo que era possível essa comunicação, mas que era um trabalho muito moroso, foi aí que Kardec, então, começou, né, por orientação dos espíritos, colocar aquela caneta naquela prancha, naquela prancheta. E aí então eles começaram a escrever de um modo também moroso, mas pelo menos era uma escrita. Depois começaram até chegarem na psicografia. Então essa é a diferença entre os dois. Sematologia são sinais com efeitos físicos. A tipologia é a comunicação escrita a partir de batidas que foram estabelecidas.
Vamos lá. Tanto que tipologia lembra muito tipo, né? As fontes que nós utilizamos hoje. Deixa eu ver aqui. Beleza. Lembra de tipografia, né? Caso confunda, né? Que a gente sempre se perde. Na tipografia é o que? É impressão, né? São os tipos que são utilizados para trazer escrita. Então diz aqui ainda sobre o Sr. Home. Todo efeito que revela a ação de uma vontade livre, olha só, todo efeito que revela a ação de uma vontade livre é por isso mesmo inteligente. Ou seja, não é puramente mecânico e nem poderia ser atribuído a um agente exclusivamente material. Mas daí as comunicações instrutivas de elevado alcance moral e filosófico dá uma distância muito grande. E não é de nosso conhecimento que o Sr. Home as obtenha de tal natureza. Ou seja, o Sr. Home ele provocava esses efeitos físicos, mas ele não tinha, por exemplo, no hall das suas realizações, mensagens importantes, profundas, filosóficas. Ele era, na verdade, vamos dizer assim, sem desmerecer exatamente a sua capacidade, ele era muito mais assim um médium circense, talvez, porque ele provocava espetáculos, ele impressionava as pessoas, mas ele não trazia conteúdo. Se nós pegarmos, por exemplo, a irmã Cidufo, que era ali uma adolescente de 14, 15 anos de idade, ela psicografava mensagens que foram acrescentadas no Livro dos Espíritos. E o Sr. Holmes simplesmente provocava, simplesmente entre aspas, provocava aqueles efeitos físicos para impressionar as pessoas. Então, cada tipo de manifestação tem um propósito de chamar a nossa atenção para as realidades do mundo espiritual. Para alguns, que você psicografa, você apresenta a mensagem, a suspeita de que aquele conteúdo tenha partido do próprio médium é uma suspeita muito comum. Agora, quando você provoca um efeito físico e você não tem uma explicação lógica para aquilo, é o sobrenatural que está agindo. Então, tanto o efeito físico como o intelectual, eles se juntam para chamar a atenção das pessoas para a realidade espiritual. E do bom dia. O Arnaldo lembrou aqui, lembrando que o Livro dos Espíritos não houve possibilidade de interferência anímica das médiuns meninas, pois somente doavam fluidos para que o espírito movimentasse a cestinha. Ou seja, nenhuma interferência da Terra. O que chama atenção também, Arnaldo, quando a gente estuda um pouquinho sobre o histórico, uma das conclusões que nós chegamos, claro que isso é uma visão nossa, nossa, que lemos esses textos e tudo mais, é que crianças foram utilizadas exatamente para que elas não interferissem no conteúdo. Porque uma criança não saberia responder, por exemplo, a algo relacionado com ciência, com filosofia, com espiritualidade. Já um adulto, a possibilidade dele interferir é muito maior. Então essa talvez tenha sido uma das justificativas de adolescentes terem sido usadas para essa finalidade. Pelo menos nesse caso. E lembrando também que essas médiuns elas começaram a psicografar também. Era psicografia, porque o Livro dos Espíritos, no início, as questões que foram debatidas vinham através da cesta, mas era um trabalho muito lento. Depois que foi passando esse processo de conhecimento, de entendimento e tudo mais, aí a psicografia corria solta. Aí já estava entendido já que a mão poderia substituir a cesta. Continuando, vamos lá. Então, não tinha o conhecimento de que o Sr. Home tivesse obtido, então, comunicações de elevado alcance moral e filosófico. Não sendo médium escrevente, a maior parte das respostas é dada por pancadas, indicadas por letras do alfabeto, meio sempre imperfeito e bastante lento, que dificilmente se presta a desenvolvimento de uma certa extensão. Entretanto, ele também obtém a escrita, mas por outro processo de que falaremos dentro em pouco. Lembrando que as tábuas ou ijas, falei para vocês do código Morse, que teria sido uma derivação da tipologia quando se faziam essas pesquisas das comunicações com os espíritos, e da mesma forma também nós tivemos as tábuas ou ijas. Preciso até pesquisar qual é a origem dessa palavra Ouija, eu sempre lembro de pesquisar, mas quando eu lembro eu estou inacessível para pesquisa. Porque elas também facilitaram, porque os espíritos respondiam através de batida. Então ficaria muito mais fácil o espírito indicar a letra do que dar o número de batidas para indicar essa letra.
Então, vários recursos foram então desenvolvidos naquele início. Nós falamos de 1850 até 1855, mais ou menos, né, nesses 5, 6 anos, vários métodos foram criados, alguns deles nós nem lembrávamos, né, como foi o caso, por exemplo, que eu descobri por acaso, a criação do código Morse numa data muito próxima dessas pesquisas, lá na Inglaterra, das comunicações dos espíritos. Então nós tivemos pancadas, códigos de batidas, as letras do alfabeto sendo colocadas numa prancha, numa prancheta. Depois veio a prancheta, depois veio a psicografia, a psicofonia. Então, olha quantas tentativas foram feitas para estabelecer essa comunicação, até chegarmos, né, na transcomunicação instrumental. Se no início foram batidas na parede, depois nós chegamos aqui onde televisores, celulares, gravadores começaram a ser utilizados, câmeras, filmadoras. Então, vários métodos foram então desenvolvidos na tentativa de estabelecer essa comunicação. Então, aqui fala sobre, né, a escrita que era obtida pelo Sr. Home de uma outra forma. Digamos primeiro, como princípio geral, que as manifestações ostensivas, as que impressionam os sentidos, podem ser espontâneas ou provocadas. Né? As espontâneas, nós lembramos sempre, uma casa assombrada. Chama a atenção, né? Não casa mal assombrada, porque já que não existe casa bem assombrada, porque a assombração já denota um espírito ali que traz perturbação. Então, uma casa assombrada que você vai, uma porta bate. Isso foi um efeito provocado espontaneamente por um espírito, né? Supondo que a causa tenha sido um fenômeno sobrenatural, entre aspas. Ou provocadas, né? Quando se pergunta, né, tem alguém aqui? Aí ele dá uma batida. Quem fala muito isso, né, é muito interessante a gente ver naqueles programas de caçadores de fantasmas, né, Ghost Hunters e dentre outros, quando eles vão então ali num ambiente que é considerado assombrado, pegam um gravador, ligam e perguntam assim, tem alguém aqui? Alguém quer se comunicar? Então inicialmente eles ouvem se naquele momento tem algum som, alguma batida ou qualquer tipo de manifestação física. Depois eles ouvem a gravação, porque muitas vezes o gravador capta um som que eles não ouviram, que nesse caso é exatamente a transcomunicação instrumental. Aí eles vão ouvir a gravação, tem alguém aqui? Aí houve uma fungada no gravador. Aí eles interpretam aquilo como uma resposta. Né? Então, nesse caso, nós temos aqui aquelas que são espontâneas e aquelas que são provocadas. As primeiras são independentes da vontade. Por vezes, ocorre mesmo contra a vontade daquele que lhes é objeto e ao qual nem sempre são agradáveis. Olha as assombrações aí. São frequentes os fatos desse gênero. E sem remontar aos relatos mais ou menos autênticos dos tempos recuados, deles a história contemporânea oferece numerosos exemplos, cuja causa, ignorada em seu princípio, é hoje perfeitamente conhecida. Tais são, por exemplo, os ruídos insólitos, o movimento desordenado de objetos, as cortinas puxadas, as cobertas arrancadas, certas aparições, etc. Né? Olha só de filme de terror, hein? Algumas pessoas são dotadas de uma faculdade especial que lhes dá o poder de provocar esses fenômenos, pelo menos em parte, por assim dizer, à vontade. Essa faculdade não é muito rara, e de 100 pessoas, 50 pelo menos a possuem em maior ou menor grau. O que distingue o Sr. Home é que nele a faculdade está desenvolvida, como em outros médiums de sua espécie, de uma maneira, a bem dizer, excepcional. Né? Aqui entramos em dois pontos interessantes. Antes o Arnaldo coloca, né, Tábua Ouija surgiu com as irmãs Fox e ficou conhecida como utilizada para necromancia ou comunicação com os espíritos em 48. Obrigado. Tenta pesquisar, Arnaldo, para nós, qual é o significado da palavra Ouija. É essa curiosidade que eu tenho que eu acabei não pesquisando agora. Se vocês acharem aí, por favor, coloquem para nós. Então, o que Kardec apresenta aqui que é interessante a gente lembrar, né? Que ele diz assim, então, que muitas pessoas têm uma capacidade de provocar esses fenômenos. Aí nós entramos numa situação envolvendo a mediunidade
e envolvendo o animismo. No caso do animismo, ele foi um objeto estudado por uma chamada ciência, né, ou para alguns que não têm tanta simpatia assim, chamado de pseudociência, que é a parapsicologia. Então, quando nós vemos esses fenômenos, né, e a gente lembra aqui do nosso querido Padre Quevedo, né, que era o caçador de fantasmas e tudo mais, ele encontrava pessoas que tinham uma faculdade paranormal, que era nesse caso, né, a telecinesia, de mover objetos com a mente, seja de uma forma intencional, seja de uma forma inconsciente. Então, muitos fenômenos que aconteciam, essas pessoas que provocavam esse fenômeno eram chamadas de epicentro, ou seja, elas que provocavam tudo aquilo que acontecia em torno delas. E aí, nesse caso, né, era entendido como fenômeno anímico sem a participação de espíritos. Já no caso do Sr. Home, ele era um médium de efeitos físicos e, portanto, ele tinha uma capacidade de doação de fluidos para que os espíritos então provocassem esses fenômenos. Então, o que Kardec falava aqui de pessoas que tinham essa capacidade de provocar esse fenômeno como médiums. E nesse caso, o Sr. Home era um deles, né? E lembrando, né, que Divaldo ele traz uma explicação interessante quando ele diz assim, né, que todo médium é um paranormal. Porque a palavra paranormal é aquele que está, né, paralelo à normalidade. Paranormal, sobrenatural, extraordinário. Agora, nem todo paranormal é médium. Porque o paranormal ele pode ter faculdades anímicas sem necessariamente estar em comunicação com os espíritos. Todo médium é um paranormal, nem todo paranormal é um médium. Arnaldo lembrou aqui também a tábua Ouija, ou tábua Ouija, ou tabuleiro Ouija, né? Tabuleiro Ouija ou tábua Ouija é qualquer superfície plana com letras, números ou outros símbolos em que se coloca um indicador móvel. Definição, beleza. Ouija significa origem do mal. Isso aí tem cara de filme, hein, Arnaldo? Tem um filme que chama Ouija, Origem do Mal. Essa é a definição mesmo? Eu, hein? Porque inicialmente ela foi trazida nada não com o mal, né? Mas acabou se tornando, né? Mas vamos lá. O Sr. Home, então, tinha essa capacidade, essa faculdade bem desenvolvida. Podemos dizer até sobrenatural. Ou melhor, excepcional. Alguns não obterão senão golpes leves ou deslocamento insignificante de uma mesa, enquanto que, sob a influência do Sr. Home, os ruídos mais retumbantes fazem-se ouvir e todo o mobiliário de um quarto pode ser revirado, os móveis amontoando-se uns sobre os outros. Por mais estranhos sejam esses fenômenos, o entusiasmo de alguns admiradores muito zelosos ainda encontrou jeito de os amplificar por meio de pura invenção. Aí vem aquelas cordinhas, molas, né, pessoas ali nos bastidores e tudo mais. Por outro lado, os detratores não ficaram inativos. A seu respeito, contaram todo tipo de anedotas que só existiram em sua imaginação. Eis um exemplo. Arnaldo lembrou aqui, né, o filme feito com essa informação e foi muito explorado com manifestação de demônios, diabo, etc. Né? Então tá aí, né, a ideia, a resposta para esse objeto. Né? Então aqui olha só o que Kardec conta para nós. O senhor Marquês de... Né, ele deixa aqui no anonimato, uma das personagens que mais interesse demonstraram pelo Sr. Home e em cuja residência o médium era recebido na intimidade, achava-se um dia na ópera com este último. Na plateia superior estava o Sr. de P., um dos nossos assinantes e que conhece a ambos pessoalmente. Seu vizinho entabula a conversação com ele. O assunto é o Sr. Home. Acreditais, disse ele, que aquele pretenso feiticeiro, aquele charlatão, encontrou um meio de introduzir-se na casa do Sr. Marquês de tal? Seus artifícios, porém, foram descobertos, e ele foi posto no olho da rua a pontapés, como um vil intrigante. Estais bem certo disso? Pergunta o Sr. de P. Conheceis o Sr. Marquês de tal? Certamente, responde o interlocutor. Nesse caso, disse o Sr. P., olhai naquele camarote. Podereis vê-lo em companhia do próprio Sr. Home, ao qual não parece que queira dar pontapés.
Então, aquela fofoquinha, né? Você viu o que o outro fez? De repente você encontra o outro com um amigo no camarote do teatro. Diante disso, nosso melancólico falador, não julgando convenientemente continuar a conversa, pegou seu chapéu e não apareceu mais. Por aí se pode julgar do valor de certas informações. Seguramente, se certos fatos divulgados pela maledicência fossem verdadeiros, ter-lhe-iam fechado mais de uma porta. Mas como as casas mais respeitáveis sempre lhe estiveram abertas, deve-se concluir que sempre e por toda parte ele se conduziu como um cavalheiro. Basta, aliás, haver conversado algumas vezes com o Sr. Home para ver que, com a sua timidez e a sua simplicidade de caráter, seria o mais desajeitado de todos os intrigantes. Insistimos nesse ponto pela moralidade da causa. Voltemos às suas manifestações. Sendo o nosso objetivo fazer conhecer a verdade, no interesse da ciência, tudo quanto relatamos é colhido em fontes de tal maneira autênticas que podemos garantir-lhes a mais escrupulosa exatidão. Temos testemunhas oculares muito sérias, muito esclarecidas e altamente colocadas para que sua sinceridade possa ser posta em dúvida. Se dissessem que essas pessoas puderam, de boa fé, ser vítimas de uma ilusão, responderíamos que há circunstâncias que escapam a toda suposição desse gênero. Aliás, tais pessoas estavam muito interessadas em conhecer a verdade, para não se precaverem contra toda falsa aparência. Geralmente o Sr. Home começa as suas sessões pelos fatos conhecidos, pancadas em uma mesa ou em qualquer outra parte do apartamento, procedendo como já dissemos a Lures. Segue-se o movimento da mesa, que se opera, primeiro, pela imposição das mãos, dele somente ou de várias pessoas reunidas. Depois, a distância e sem contato. É uma espécie de ensaio. Muito frequentemente ele nada mais obtém. Além, vai depender da disposição e quem se encontra e algumas vezes também a dos assistentes. Há pessoas perante as quais jamais produziu coisa alguma, mesmo sendo seus amigos. Não nos alongaremos sobre esses fenômenos, hoje tão conhecidos, e que só se distinguem por sua rapidez e energia. Muitas vezes, após várias oscilações e balanços, a mesa se desloca do solo, eleva-se gradualmente, lentamente, por pequenas sacudidelas, não mais alguns centímetros somente, mas até o teto e fora de alcance das mãos. Após permanecer suspensa no espaço de alguns segundos, desce como havia subido, lenta e gradualmente. Sendo um fato conhecido a suspensão de um corpo inerte e de peso específico incomparavelmente maior do que o ar, concebe-se que o mesmo se possa dar com um corpo animado. Não nos conta que o Sr. Home tivesse agido sobre alguma pessoa além dele mesmo, e ainda assim o fato não se produziu em Paris, mas verificou-se diversas vezes tanto em Florença como na França, especialmente em Bordeaux, na presença das mais respeitáveis testemunhas que poderíamos citar se necessário. Aqui ele fala sobre levitação, né? Que ele nunca provocou a levitação de uma pessoa, mas ele já se levitou, em Florença ou em Bordeaux. Como a mesa, ele se elevou até o teto, descendo do mesmo modo. Tem algumas gravuras, se vocês procurarem no Google, colocar lá Sr. Home levitação, tem alguns desenhos que foram feitos sobre esse fenômeno. Aí ilustram, assim, ilustram o quarto, a sala, né, o ambiente, as pessoas próximas e ele então em levitação. Como a mesa, ele se elevou até o teto, descendo do mesmo modo. O que há de bizarro nesse fenômeno é que não se produz por um ato de sua vontade, e ele mesmo nos disse que dele não se apercebe, acreditando estar sempre no solo, a menos que olhe para baixo. Apenas as testemunhas o veem elevar-se. Quanto a ele, experimenta nesse momento a sensação produzida pelo saculejo de um navio sobre as ondas. De resto, o fato que relatamos não é de forma alguma peculiar ao Sr. Home. A história cita vários exemplos autênticos que relataremos posteriormente. De todas as manifestações
produzidas pelo Sr. Home, a mais extraordinária, sem dúvida, é a das aparições, razão por que nelas insistiremos mais, tendo em vista as graves consequências daí decorrentes e a luz que elas lançam sobre uma multidão de outros fatos. O mesmo acontece com os sons produzidos no ar, instrumentos de música que tocam sozinhos, etc. No próximo número examinaremos detalhadamente esses fenômenos. Retornando de uma viagem à Holanda, onde produziu forte sensação na corte e na alta sociedade, o Sr. Home acaba de partir para a Itália. Sua saúde, gravemente alterada, exigia um clima mais ameno. Confirmamos com prazer o que certos jornais relataram de um legado de 6.000 francos de renda que lhe foi feito por uma dama inglesa, convertida por ele à doutrina espírita e em reconhecimento da satisfação que ela experimentou. Então olha só que interessante, né? Deixou para ele ali 6.000 francos de presente como forma de agradecimento de uma dama inglesa. Sob todos os aspectos, merecia o Sr. Home esse honroso testemunho. Esse ato da parte da doadora é um precedente que terá o aplauso de todos quanto partilham de nossas convicções. Esperamos tenha a doutrina um dia o seu mecenas. A posteridade inscreverá seu nome entre os benfeitores da humanidade. Aqui, né, a gente já está indo para o final aqui do nosso texto. Vale considerar que nós temos alguns textos que foram escritos contando a história do Sr. Home, né, textos que não são espíritas. E o curioso é que nós temos ali relatos de jornais que não eram tão elegantes assim como Kardec mencionou aqui falando dessa doação. Tem jornais assim que eram extremamente antipáticos a ele e pessoas também que procuravam de todas as formas desmascará-lo. Então ele foi alguém assim que sofreu perseguições de um lado, foi acolhido por outro lado, acusado de todas as manipulações possíveis, né? E nesse caso de receber esses 6.000 francos, nós temos, por exemplo, relatos de pessoas que são quiromantes, né? Que fazem leituras de mãos, bola de cristal, que são médiums, que na verdade são charlatães e que acabam depois recebendo uma recompensa de gratidão das pessoas, né? E depois são desmascarados dizendo que criaram uma fantasia para enganar e serem beneficiados. Então o Sr. Home acabou passando por esse tipo de situação, né? E Kardec, então, ele vai trazendo vários artigos falando não somente daquilo que produzia como médium, mas também falando do seu caráter. A religião nos ensina a existência da alma e sua imortalidade. O Espiritismo nos dá sua prova viva e palpável, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. O materialismo é um dos vícios da sociedade atual porque engendra o egoísmo. O que há com efeito fora do eu, para que tudo liga à matéria e à vida presente. Intimamente vinculadas às ideias religiosas, esclarecendo-nos sobre a natureza, a doutrina espírita mostra-nos a felicidade na prática das virtudes evangélicas. Lembra ao homem os seus deveres para com Deus, a sociedade e para consigo mesmo. Colaborar na sua propagação é desferir um golpe mortal na chaga do ceticismo, que nos invade como um mal contagioso. Honra, pois, os que empregam nessa obra os bens com que Deus os favoreceu na terra. Né? Então finalizamos aqui esse curioso artigo, né, em que Kardec traz para nós relatos, né, sobre o Sr. Daniel Douglas Home, né, que é o nosso personagem aqui. Então ele fazia viagens, né, na América do Norte, pela Europa, né, fazendo essas apresentações, então causava essa grande impressão. E traz um ensinamento interessante, né, porque a doutrina espírita ela é um conjunto filosófico-moral que tem por objetivo transformar-nos individualmente e transformar também a própria humanidade. Mas o mundo espiritual ainda é um mistério e objeto de descrença de muitas pessoas. Por isso, então, os fenômenos físicos, os fenômenos mediúnicos, têm por objetivo exatamente causar uma impressão nessas pessoas, mostrando uma realidade do mundo espiritual que até então era desconhecida. Para muitos de nós, né, a mediunidade é algo que é teórico. Nós estudamos à distância, né? Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de conversar com espíritos,
com médiums, né, incorporados, de ver e receber psicografias, né, mas nunca presenciei nada. E nem por isso deixo de acreditar no conjunto moral e filosófico dela. Né, e muitos de nós, né, de vocês também dessa mesma forma. Já tiveram um contato ou outro, já participam e trabalham com reunião mediúnica, outros nem tiveram contato nenhum e a doutrina espírita provoca então esse efeito. Mas há pessoas em que nem mesmo os fenômenos físicos são capazes de despertar suas consciências para uma realidade além da matéria. E nem por isso não significa que são pessoas más, com mau caráter, né? Mas são pessoas que vivem exclusivamente a realidade do mundo físico. Suas felicidades, né, ou a felicidade delas depende daquilo que o mundo físico pode trazer. Então os fenômenos físicos estão aí, né, para poder chamar a atenção das pessoas para essa realidade. Né? Então nós vimos desde o início, lá quando Kardec começou a estudar esses fenômenos físicos das mesas girantes, além dos relatos, né, que vinham lá dos Estados Unidos, né, sobre as irmãs Fox e tudo mais. E depois nós tivemos então as mesas girantes, que eram os fenômenos mais contundentes. Depois, no final do século XIX, começo do século XX, as materializações, os espíritos se materializando, né, Kate King, dentre outros espíritos. Depois, mais para frente, né, aqui no Brasil, quando o Brasil já se tornou então o centro do desenvolvimento do espiritismo, nós tivemos então José Arigó e outros médiuns, né, trabalhando com cirurgias espirituais, aquela que enfiava a colher no olho, cortava com canivete, aquelas coisas todas, aí causou uma grande impressão. Depois nós viemos com a arte, começando principalmente por Luiz Antônio Gasparetto, onde nós tivemos a psicopictografia com pinturas mediúnicas, depois outros médiums também que se encontram ainda em atividade. Então nós vamos vendo de que forma que os efeitos físicos foram se transformando com o passar do tempo. Começando com aquilo que era mais assim, assustador, que eram esses movimentos, depois veio algo mais impactante para fazer com que as pessoas se beneficiassem de alguma forma através desses fenômenos. Eram pessoas que iam buscar uma cura, alívio de um sofrimento, qualquer coisa do gênero. Depois veio trabalhar a nossa sensibilidade de um modo mais harmônico. Veio através da arte. Veremos, né, no futuro. E também, né, primeiro as mesas, depois a ciência. Chamando a atenção ali das materializações, vários cientistas pesquisando as pessoas que se materializavam, os espíritos e tudo mais. Aqui no Brasil também, na década de 1940, 1930, temos ali Chico Xavier também participando dessas manifestações, Peixotinho, um médium de efeitos físicos bastante conhecido no meio espírita. Então, assim, cada fase nós vamos encontrando um tipo de manifestação. Hoje não temos grandes cirurgias, com exceção, por exemplo, lá em Abadiânia, né, onde nós temos o João de Deus, que ainda faz esse tipo de cirurgia, mas nós temos em São Paulo, Rio de Janeiro, em outras partes do Brasil, a arte agora chamando a atenção das pessoas. Pintando de ponta cabeça, pintando com os pés e com as mãos, pintando com as duas mãos ao mesmo tempo, então fazendo ali vários tipos de demonstração da presença dos espíritos. E a própria psicografia também, né, que chamou a atenção das pessoas. O Braz lembrou aqui, né, engraçado, no Iluminismo teve fenômenos na Terra inteira, isso fica nos parecendo que o mundo espiritual se ausentou, né? O Iluminismo, Braz, né, como sendo ali um movimento filosófico, ele trouxe benefícios importantes, né, que primeiro esclareceram as pessoas, depois veio esse esclarecimento, mudança de regimes político-administrativos na Europa, independência de muitos países, em especial aqui nas Américas, né? Mas aquele momento tão racional, foi ali, a gente pode dizer assim, que com o Renascimento, que aconteceu ali de 1400 e alguma coisa até 1500, 1600, o Renascimento cultural, né, e científico também, começou naquele movimento e a gente pode dizer que culminou no Iluminismo, onde nós podemos chamar assim que seria a ruptura definitiva entre a ciência e a religião. Porque acontecia exatamente isso naquele período da Contra-Reforma religiosa, as perseguições, né, a Idade das Trevas, da Idade Média, né, da Alta Idade Média com a Igreja e tudo mais. Então o Iluminismo foi assim, aquele ponto culminante de ruptura. A partir desse momento, a arte, a filosofia e a ciência não mais se submeteriam à influência da religião. E ali depois vieram todas as consequências de transformação aqui no nosso mundo, né?
Então o Espiritismo veio exatamente no momento preciso. Aquela sociedade racionalizada, questionando tudo, veio exatamente quando podia. Quando era necessário para ela, né? Muito bem, pessoal, vamos lá. Fechamos aqui então o nosso encontro de hoje. Nós estamos aqui mais uma vez lembrando, né? Nós estamos no mês de março de 58. O próximo artigo que nós vamos ler: Magnetismo e Espiritismo. Vamos conhecer aqui um pouquinho mais da área de Kardec, né? Porque ele era magnetizador antes de começar a trabalhar com a doutrina espírita, né? Então, magnetismo e espiritismo é aqui então o nosso próximo tema. E veremos também aqui outros, né? No mês de abril, mudando aqui já o mês, período psicológico, né? Então teremos aqui colocações de Kardec, depois nós teremos aqui também o espiritismo entre os druidas, né? Então muita coisa bacana. Então o legal de conhecer, valeu Devaldo. Então assim, o legal de conhecer, de ler a doutrina espírita, trocar algumas ideias, é que a gente entra num universo muito próprio de Kardec, daquilo que ele vivia naquela realidade, né? E a gente vai fazendo esses paralelos e aprendendo grandemente. Então a Revista Espírita ela é um material desconhecido para muita gente. E eu tinha uma vontade assim absurda de estudar esse livro, né? E na verdade a gente está fazendo aqui uma leitura, trocando algumas ideias, né? Não é aquele estudo mais apurado como a gente costuma fazer com outras obras, né? Mas olha quanta coisa bacana traz para nós em termos de instrução, de curiosidade principalmente, né? Então, tá aí feito o nosso estudo de hoje, pessoal. Então, nos encontramos na semana que vem, sexta-feira, para fazermos um novo estudo sobre a Revista Espírita, né? Mas na segunda-feira, firmes e fortes aqui, para estudarmos o nosso Lar, um livro que já está chegando ali na sua